amigos, vocês querem muito que pessoas se convertam na tua casa. Você quer muito que Nova Friburgo se dobre aos pés de Jesus, mas eles não só queriam, como eles se responsabilizaram. Eles não só conduziram, mas como eles também carregavam. Sabe o que a gente quer? Quando a gente se sente mais impelido a falar da palavra de Deus para alguém, a gente se limita ao passo de somente orar. Não que orar seja pouco, mas a oração precisa de uma atitude que a siga. Entenda isso? Quando a gente ora por alguém, a gente precisa ir e falar: Senhor, vai lá, prepara o coração dessa pessoa. Senhor, me dá a oportunidade. Senhor, abençoa as circunstâncias. Faz as circunstâncias contribuir. Mas quando vier a oportunidade, eu preciso me levantar e falar da palavra de Deus. Eu preciso me levantar e compartilhar a palavra de Deus. Eu preciso fazer com que essas pessoas tenham contato. E contato vem através de você. É muito simples e é muito, talvez, fácil a gente falar assim: não, essa responsabilidade é da igreja, porque aí a gente divide com o outro, né? Que aí a gente pensa, a responsabilidade é da igreja, então, se eu não falar, o Mateus vai falar. Se eu não pregar, a Josi vai pregar. Não vou orar não, porque os pastores já oram. Não, querido. Hoje é o tempo de Deus na minha e na tua vida, para que nós possamos despertar e levantar, tomando uma atitude, confiantemente, que o Jesus está conosco. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ao terceiro dia está contigo. E a gente continua se movendo com o espírito de medo, com o espírito de covardia. Quero declarar nessa noite que sobre nós há um espírito de intrepidez, de coragem, de ousadia, de confiança, de que aquele que começou a boa obra na minha, na tua vida, na vida dos seus familiares, dos seus amigos, ele vai terminar. Qual é o tipo de multidão que tem te impedido nesses dias? Porque o tipo de lugar que você leva os seus amigos demonstra o Deus quem você serve. Porque às vezes a gente é muito apressado em compartilhar meme, compartilhar vídeo, compartilhar foto, compartilhar a notícia do Botafogo ganhando mais uma vez. Mas na hora de compartilhar o que Jesus tem feito na minha e na tua vida, você se cala. Na hora de compartilhar a palavra de Deus na tua vida, o pastor está rindo. Na hora de compartilhar o que Deus tem feito na sua vida, na vida da tua família, o que Deus tem falado no teu coração, você não usa as redes sociais para isso. Por quê? Porque existe em nós um espírito de covardia, sabe? Nós não entendemos que o que está sobre as nossas mãos, a palavra de Deus que está sobre as nossas mãos, é o livro mais poderoso do mundo. Que existe sangue na página desses livros, que pessoas morreram, foram moídas, foram destruídas, para que elas chegassem até a nós. E a gente lida com esse livro como se fosse um outro livro, um Harry Potter, um best-seller qualquer. Mas, querido, não. Existe sangue precioso nesse livro. E nós precisamos entender que onde eu levo os meus amigos, denuncia o Deus que eu sirvo. Às vezes você está denunciando que você serve o Deus da fofoca. Sabe por quê? Tudo que você compartilha com seus amigos é a vida do outro. Você viu a pulseira da Josi Medeiros? Tu viu o cabelo da pastora Josi? Tu viu o sapato de fulano? Tu viu o que o pessoal falou aqui, ó, a foto, ó. Mandei para você, vê lá. E você está denunciando para o mundo que o Deus que você serve é a fofoca. Mas pergunta se ao rolar a conversa com seus amigos, você tem um versículo que você mandou para eles essa semana.
pergunta se lá no grupo da tua família, naquela brigalhada que tem, naquele rolo que tem lá, você mandou uma palavra de Deus, você compartilhou um testemunho seu. Sabe por quê? Os nossos pés são velozes em compartilhar desgraça. A gente entra em grupo de Friburgo 24 horas, para saber quem está na liderança das eleições. Mas a gente não faz com a mesma velocidade e força, propagando a palavra de Deus. Eu aprendo isso. Eu aprendo que para cada milagre, para cada salvação, existe uma multidão que vai tentar te pedir. E eu te pergunto, qual tem sido sua atitude de frente para a multidão? Quando você encontra a multidão de pensamento, a multidão de desculpas, a multidão de emoções, a multidão de circunstâncias, quais têm sido as suas atitudes? Qual tem sido o seu comportamento? Aqueles homens, eles poderiam ter levado aquele amigo e falar assim, está muito cheio, depois a gente volta, deixa para outro dia, depois a gente volta aqui, mais tarde o pessoal vai embora, a gente vem. Eles poderiam dar uma desculpa e desistir, semelhante a gente, quando Jesus fala ao nosso coração, e você fala assim, Deus, mais tarde eu converso com ele. Vai ter outra oportunidade. Querido, pode não ter. Pode não ter. Nós precisamos despertar para isso, para qual lugar nós temos conduzido os nossos amigos. O que você compartilha, o que você fala no seu dia a dia. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Uma outra coisa que eu aprendo é que a salvação é uma obra de muitas mãos. Sabe que um porquê de muitas das vezes a gente não compartilhar a palavra de Deus, porque a gente acha que a gente não vai dar conta de ser um exemplo para a vida da outra pessoa. Mas eu quero te dizer que aqui a salvação é uma obra de muitas mãos. Não é só um amigo que colocou nas costas, foram vários. Você chega, um vai semear, outro vai regar, outro vai cuidar da árvore, outro vai, lá na frente alguém vai ver o fruto. Mas a salvação é uma obra de muitas mãos. Foram 4 homens que decidiram conduzir o amigo até Jesus. Vocês acham mesmo que esses homens não tinham nada para fazer nesse dia? Vocês acham que esses homens, eles estavam assim, não tenho nada para fazer, eu não tenho esposa, eu não tenho família, eu não tenho compromisso, eu não tenho agenda, eu não tenho nada para fazer. Já que eu não tenho nada para fazer, eu vou lá te levar lá. Você acha que foi isso que aconteceu? Nós não nos comprometemos com a salvação das outras pessoas sobre o pretexto de que a salvação é individual, eu tenho que cuidar da minha vida. A salvação é individual, Dário. Lavo minhas mãos. Eu tenho mais o que fazer, eu tenho que cuidar da minha vida. Querido, eu acredito diretamente nessa verdade. A salvação é individual, mas eu preciso te lembrar o que está lá escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 16. Nós não conhecemos amor maior do que esse, de um amigo dar a vida pelo seu próprio amigo. Não existe. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus porque alguém semeou na tua vida. Talvez foi há muito tempo atrás, mas alguém semeou na tua vida, alguém te chamou, alguém falou, olha, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e não há outro além dele, você precisa abrir o teu coração. Mas sabe o que a gente faz? A gente se cala. Diante da dificuldade, a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para tudo aquilo que está nos rodeando e a gente se cala. Eu tenho visto uma igreja muito individualista,
Uma igreja que está preocupado com o seu próprio dinheiro, está preocupado com a sua casa, está preocupado com o seu carro, está preocupado com o seu, e está esquecendo que sobre nós, a igreja do Senhor, sobrevoa uma responsabilidade. E querido, talvez há muito tempo você não pensa nisso. Talvez há muito tempo você não pensa que dentro de você, existe uma chave para abrir cadeias de muitas pessoas. Aí sabe o que você faz? Você se cala, você cruza os braços. Vamos lá ler, 1 João capítulo 3, versículo 16. 1 João capítulo 3, versículo 16. Continuo na versão fácil de ler. Diz assim: a maneira pela qual conhecemos o que é o amor é esta: Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas sabe o que a gente quer? Cuidar da nossa própria vida, cada um no seu quadrado. Não é essa a vontade de Deus. Não é isso que Deus planejou. Deus planejou que nós sejamos uma comunidade, uma família, um lugar onde que o teu problema é o meu problema, a tua dificuldade é a minha dificuldade, a minha bênção é a tua bênção. O mundo está fazendo com que nós larguemos a mão um do outro. Porque andar junto contigo é muito problema. Porque eu já tenho problema demais. Aí eu junto com o Mateus, que é cheio de problema também. E aí que junta com o Josi, já dá um saco de problema. E a gente quer o quê? O que a gente quer é se afastar dos problemas. Mas o que a gente não lembra é que quando a gente se junta, a gente tem solução. Porque a palavra de Deus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali Jesus estaria. Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Talvez você não entendeu que quando eu junto contigo, eu não junto problema, eu junto solução, eu atraio a presença de Deus, e a presença de Deus, querido, é tudo que nós precisamos. É tudo que nós precisamos. Nós perdemos isso de vista. Nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Eu estava contando para o Arena ontem eu estava aqui compartilhando a palavra de Deus com a Arena também. E aí eu estava contando para o Arena sobre uma situação que aconteceu na minha vida. Faz mais ou menos um mês que a minha mãe estava sentindo algumas dores de cabeça, estava ficando tonta às vezes, mas ela é uma mulher hipertensa, então todos esses sintomas estão ligados à hipertensão. Um dia na segunda-feira eu estava de plantão, estava de serviço, minha mãe ligou e falou: hoje eu estou um pouco pior, eu vou ao hospital. Aí eu falei: tá, vai lá no hospital, às vezes precisa regular a medicação. E aí ela ficou lá a manhã toda, a tarde toda. Quando foi à tarde, a gente estava se falando, mas quando foi à tarde, ela não me mandou mensagem, ela me ligou. E ela me ligou já chorando: Gustavo, meu filho vem para cá. E aí eu falei com ela: o que aconteceu, mãe? Ela falou: filho, eu vou ficar internada porque encontraram um nódulo na minha cabeça. Eu fiz uma tomografia e encontraram um nódulo na minha cabeça. Para quem é militar sabe o quanto que é difícil a gente sair de um serviço, no meio do serviço, sair para colocar outra pessoa. É muito difícil. Precisa de um trâmite significativo. Naquele momento, eu levantei, com o uniforme que eu estava, eu fui lá no gabinete do comando,
falei assim, ó, eu preciso sair de serviço agora e eu preciso ir urgentemente encontrar minha mãe. E expliquei o caso. Com a mesma roupa que eu estava, com o mesmo tudo que eu estava, eu não sabia se eu estava. Eu peguei o carro e corri para o hospital. Sabe o que é isso? Urgência. Emergência. Sabe por que a gente não está propagando a palavra de Deus como a gente deveria? Porque a gente não tem senso de urgência. Porque isso não é uma emergência na tua vida. Porque no fundo, você não acredita que Jesus está à porta. Porque no fundo, você não acredita que pessoas podem morrer de hoje para amanhã e você pode fazer a diferença na vida delas. O dia em que esse senso de urgência e emergência, ele bater no nosso coração, nós não conseguiremos dormir nem um dia sem pelo menos ter falado da palavra de Deus para uma pessoa. Urgência. Mas nós estamos preocupados com as nossas urgências. Nós estamos preocupados com o aluguel que a gente tem que pagar amanhã, segunda-feira, dia 30. Não, 30 não. Terça-feira, dia 1º, que já começa o mês, começa tudo de novo. Nós estamos preocupados se a gente colocou a gasolina no carro, se a gente vai comer o caldo da irmã Roberta lá. Enquanto isso, tem pessoas do teu lado se drogando, se prostituindo, se destruindo, e a gente continua achando que a gente pode esperar, porque eu tenho que cuidar da minha vida, né? Eu já tenho problema demais, tenho 2 filhas. Quantos estão entendendo isso, gente? Gustavo, domingo você vem pregar isso, gente, é isso. É isso. Outra coisa que eu entendo que o porquê de nós não propagarmos a palavra de Deus com tanta facilidade é porque nós acreditamos. Calma aí, me perdi. Nós não nos comprometemos com a salvação do outro porque sempre tem outra coisa na nossa agenda. Tem sempre alguma coisa para fazer. É difícil olhar para uma pessoa e falar assim, se encontrar uma pessoa hoje que fala, você pergunta, e aí, como é que você está? A pessoa fala assim, a maioria, estou bem, estou na correria, né? Estou trabalhando, estou correndo atrás de tal, A nossa vida é uma vida com muitas demandas. Não sei a tua, mas a maioria das pessoas que eu conheço e que eu ando junto, tem muita coisa para fazer, né? Tem casa para varrer, tem roupa para lavar, almoço, criança para cuidar, tem igreja para pintar, tem muita coisa para fazer. E a gente acha que isso é a prioridade na nossa vida. A gente acha que os nossos sonhos é a prioridade na nossa vida. Deixa eu te lembrar uma coisa. Se você não sabe, eu vou te ensinar. Jesus não veio para realizar os seus sonhos. Isso se chama gênio da lâmpada mágica. Onde a gente esfrega e sai uma pessoa de lá e ele fala, você tem 3 desejos, o que você quer? Jesus não veio para isso. Jesus não veio para que tu tenha uma casa maravilhosa. O carro que vai lançar, o carro que voa. Jesus não veio para que você tenha essas coisas. Apesar de que muitas das vezes a atitude que nós temos, quando nós seguimos a Jesus, vira consequência tudo isso. Jesus não veio para isso. Olha o que está escrito lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Versão NVI, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 23. Diz assim. Quantos abriram? Diga amém. Estou ouvindo Bíblias abrindo ainda. Eu te espero. Amém. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz assim. Jesus dizia a todos, se alguém quiser
acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Em algum momento dessa proposta, Jesus está dizendo assim: vem que eu vou te dar um carro, vem que eu vou te dar uma casa, vem que eu vou te dar o melhor posição na empresa. Tem, gente? Qual que é a proposta de Jesus para você e eu acompanhar? O que a gente tem que fazer? Deixa aqui atrás para eles verem. Primeira coisa, negar a si mesmo. Já começa difícil, gente. Já começa difícil, que é você querer uma coisa e abrir mão do que você quer. Eu queria te perguntar, o que você quer nesses dias? O que você tem desejado nesses dias que é conflitante com aquilo que Deus quer? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que Jesus te chamou para que você possa ser um líder de célula, ok? Que você tivesse um grupo de pessoas em que você falasse de Jesus todas as semanas. Um dia na semana. Aí quando Jesus te pede isso, o que a pessoa vai e fala? Vou te dar um exemplo de negar a si mesmo. Ela fala assim: ah, não, Jesus, eu estou estudando. Espera eu acabar aqui a obra da minha casa, que aí eu abro a célula. Espera meu filho crescer mais um pouquinho, porque agora ele não me dá sossego. Espera, quando eu comprar o carro, aí eu vou conseguir ir lá para fazer a célula. O que a gente está falando? A gente está dizendo: Senhor, eu não estou dando conta de ser seu discípulo, porque eu não posso negar a mim mesmo. Eu não dou conta de cumprir a primeira coisa que está aqui, negar a mim mesmo. Vocês estão entendendo isso, gente? Não são coisas grandes, são coisas simples. Nós precisamos estar disponíveis para o Senhor. Nós precisamos olhar para Ele e falar: Senhor, eu estou disponível. Sabe o que é estar disponível? A qualquer momento o Senhor pode me usar. E se for no ônibus, lotado, Jesus tocar o teu coração e falar assim: aí, levanta aí dessa cadeira, vai lá e fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e depois você senta. Você está disponível? Você está disponível? Nós não nos comprometemos com a salvação do outro porque nós não temos a perspectiva do céu. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. A gente precisa entender que Deus não vê como a gente vê. E muitas das vezes nós deixamos de compartilhar a palavra de Deus com uma pessoa porque a gente acha assim: ah, mas essa pessoa aí, bêbada. Ah, mas essa pessoa aí, distante do Senhor, usando droga. Essa pessoa aí, distante do Senhor, fofoqueiro. Deus me livre. Vou falar de Jesus para essa pessoa, ela vai lá para a minha igreja, vai encher a igreja de fofoca. Essa pessoa aí, olha como é que ela é, olha como é que ela está. Querido, eu preciso te lembrar uma coisa: Deus não vê do jeito que a gente vê. Talvez você, quando olha para as pessoas que estão dentro da tua casa, que estão distantes do Senhor, você fala assim: eu não vejo possibilidade dessa pessoa aceitar Jesus, eu não vejo possibilidade dessa pessoa estar no altar do Senhor. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite: o Senhor não vê como você vê. Paulo era assassino e Deus fez ele pregador. Maria Madalena era prostituta e Deus fez dela uma adoradora. Então não limite o poder de Deus, não limite aquilo que Deus quer fazer na tua vida por conta daquilo que você não consegue enxergar. Eu não sei o quanto que você tem orado por pessoas, mas talvez você tenha olhado e tenha falado: ah, mas é difícil demais, ah, mas está distante. Parece que quanto mais eu oro, mais distante ela está, querido. Não pare de falar, não pare de propagar, não pare de declarar. Vai acontecer. Vai acontecer.
1 Samuel capítulo 16, versículo 7, o Senhor vira para Samuel e ao procurar o rei de Israel, o novo rei de Israel, entra um cara alto, bonito, forte. O nome dele era Eliabe, irmão de Davi. O Senhor Deus dá uma resposta para ele, diz assim, a partir do versículo 7, mas o Senhor disse a Samuel, Eliabe é alto e arrojado. Na minha versão, é fácil de ler. Eliabe é alto e arrojado, mas não preste atenção nisso. Deus não olha as coisas da mesma forma que as pessoas olham. As pessoas só prestam atenção na aparência, mas o Senhor vê o coração. Eliabe não é o que eu tenho escolhido. E a gente limita o milagre de Deus. Talvez aqueles homens que estavam levando o seu amigo, tinha muitos outros amigos que olhavam e falavam assim, ele é apenas um coxo, nasceu coxo, cresceu coxo, vai morrer coxo. Porque pau que nasce torto, nunca se endireita. Mas Deus estava falando com ele, os meus olhos faz dele alguém que você não consegue pensar, que você não consegue imaginar. Querido, seu filho que está distante do Senhor, seu irmão, seu amigo, seu parente que está distante do Senhor, talvez você olhe para ele e fale, é difícil demais, mas eu quero te lembrar que não existe alguma coisa que Deus não possa fazer. Então não seja o limitador do poder de Deus na vida dessas pessoas. Não seja o limitador de Deus na vida de quem está perto de você. Nós precisamos olhar com a ótica do céu, porque a ótica do céu vê, onde vê uma prostituta, ela fala, essa daí? Era prostituta, mas na mão do Senhor vira uma adoradora. Esse daí era ateu, mas na mão do Senhor ele vira um pregador da palavra. Esse daí era um traficante, mas na mão do Senhor ele vai ser um missionário. Então, quando a voz do Senhor te disser, quando a voz do Senhor falar ao teu coração, não endureça o teu coração. Talvez, olha aqui para mim, talvez você olha para você hoje e desacredita de tudo aquilo que Deus falou para você. Talvez você olhe para as suas limitações, para as suas capacidades, e você desacredita de tudo aquilo que Deus já falou que vai fazer na tua vida. Mas hoje o convite de Deus para mim e para a tua vida é o seguinte, abandone a tua perspectiva, abandone a tua ótica, abandone a forma com que você está vendo, e adote a forma do céu. Era só um mar, mas Deus fez um caminho. Era só uma cova de leões, mas Deus fez eles jejuarem. Querido, não importa quais são as circunstâncias que Deus está trazendo na tua vida, elas estão na tua vida para te forjar. Querido, não desanime, não desanime, não desanime. Eu acho que às vezes a gente não se compromete com a salvação dos outros, porque a gente não acredita que o Senhor, que Jesus, é o nosso maior tesouro, sabe? Essa semana, eu estava compartilhando ontem com a Arena. Essa semana na segunda ou terça-feira, eu fui visitar minha mãe em casa, que ela já está em casa, glória a Deus. E aí, quando eu estava indo para o carro, eu achei R$50. Josi, 50, uma onça, na rua, me esperando assim. Ô, glória, Josi. Olhei para um lado e sim, olhei para o outro, não tinha ninguém. Falei, é o maná que desceu aqui. Uou! Botei no bolso e fui embora. Cheguei em casa, olhei para minha esposa e para a Dayana, a primeira coisa que eu falei para ela, amor, achei R$50.
Encontrei o Darley, né? A gente foi lá, eu falei contigo, falei? Aí, achei R$50. Encontrei quem eu encontrava no meu dia, eu falava assim, tu não vai acreditar, eu encontrei R$50. Eu fiquei tão feliz com esses R$50, que ele está lá guardadinho ainda. Eu nem usei ele, porque aqueles R$50 foi R$50 que eu achei, que eu encontrei. Eu queria compartilhar com todo mundo a felicidade de encontrar R$50. E às vezes, depois de um tempo, eu comecei a pensar sobre isso, e Deus começou a falar ao meu coração, que a forma com que eu lidei ao encontrar os R$50, precisa ser a forma que eu lido quando eu encontrei a palavra de Deus, quando eu encontrei Jesus. Eu compartilhei com Deus e o mundo que eu encontrei R$50, mas eu não compartilhei na semana que eu encontrei o maior tesouro da minha vida. Eu encontrei aquele que me deu água de beber e eu nunca mais tive sede. Aquele que vai à minha frente, aquele que luta as minhas batalhas, aquele que cura as minhas dores. Eu tive coragem de falar para todo mundo que eu tinha R$50 que eu encontrei. Mas eu não tive tanta força e tanta obstinação para dizer que eu encontrei o maior tesouro da minha vida. E o reino de Deus é como está escrito lá em Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus capítulo 13, versículo 44. Minha versão é a mesma, VFL. Diz assim: o reino de Deus pode ser comparado a um tesouro que foi enterrado num campo. Certo homem o encontrou, e de tão feliz que ficou, escondeu de novo, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Sabe qual que é o problema quando a gente lê esse versículo? É que a gente encontrou a melhor coisa do mundo, a solução para todos os problemas do universo, e a gente continua mantendo enterrado. A gente continua mantendo escondido, porque a gente não tem coragem de se comprometer e abrir mão de tudo que a gente tem, vender tudo que a gente tem, para conseguir aquele tesouro. Sabe por quê? Que muitas das vezes a gente não lida com a palavra de Deus, com Jesus, como se Ele fosse o maior tesouro da nossa vida, porque ainda nós não entendemos que Ele não é um tesouro só para mim, Ele é um tesouro para todo mundo. Ele não veio somente para que você tenha vida, Ele não veio para que somente você tenha vida em abundância. Jesus, Ele veio para que todas as pessoas, todos fossem salvos. Nós precisamos entender que o céu tem uma emergência. Lembra que eu comecei a contar a história da minha mãe? Eu cheguei lá e encontrei minha mãe com o olho direito totalmente tapado. A pupila dela já não seguia a outra, ela só ficava fixa. Porque o tumor que tinha na cabeça dela, ele tinha crescido e ele tinha imprensado o nervo óptico dela. O nervo óptico, ele liga a parte de trás da cabeça, que é a parte responsável pela visão, e ele é responsável por abrir os olhos, por focar os olhos, e para que eles fiquem alinhados, ok? Então, por que o teu olho, você não consegue com o olho olhar para um lado e para o outro? Porque é o único nervo que faz esse alinhamento. Esse nervo, ele estava totalmente apertado. Eu não sabia o que ia acontecer com a minha mãe. E aí, enquanto ela estava numa enfermaria, e tinha um monte de gente à volta dela, um monte de outras mulheres também enfermas, familiares,
pessoas que estavam, precisando, cara, tão demandante quanto ela. Eu fui encontrar minha mãe no próximo dia e falei: mãe, eu preciso falar algo com você. Minha mãe é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, mas andava distante do Senhor. Eu falei: mãe, eu não sei o que vai acontecer contigo, mas eu preciso sair daqui com a certeza do teu destino. Nós não sabemos quando que essa máquina que está aqui batendo, ele não vai parar. Nós não sabemos quanto mais tempo nós temos. Nós podemos atravessar uma rua e morrer. Aí sentado onde você está ou na tua casa, o teu coração pode simplesmente parar e nós não podemos fazer nada por isso. Ao homem não foi dado o poder de acrescentar uma vírgula na vida dele. E aí eu virei para minha mãe e falei: mãe, você precisa entender que a nossa vida não acaba aqui. Ela não para nesse lugar, aqui é só 1 minuto, e nós precisamos ter a certeza que nós estamos de braços dados com Jesus, e para onde nós, quando esse tempo acabar, nós iremos ficar com Ele. Ela virou para mim e falou o seguinte: Gustavo, é verdade. E ela perguntou: como que eu faço para voltar para Jesus? Eu falei com ela: a gente pode fazer isso agora. Sentei do ladinho da cama dela na maca, que nem pode, né? E aí, falei com ela, e visita todo mundo à volta, um monte de falatório. Eu falei com ela: vamos orar. Eu oro e você repete. Um detalhe interessante é que, naquele dia, ela estava reclamando, porque o ar-condicionado estava muito gelado, sabe? E aí, ela estava com frio. E aí, eu falei com ela: coloca a mão no teu coração, repete comigo: Senhor Jesus, hoje eu entendi que o Senhor é o único caminho, a única verdade, o Senhor é a vida. Eu coloco o meu coração disponível para o Senhor novamente. Eu quero voltar para os seus caminhos. E comecei a orar com ela. E aí eu falei: amém. Ela: amém. Aí eu falei: agora eu vou orar por você. Impus as mãos sobre ela e falei: Pai, a tua palavra diz que quando nós colocássemos as mãos sobre os enfermos, eles iriam ser curados. Mas também diz que a imposição de mãos, ela toca na vida das pessoas e visita pessoas com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aí falei: Margarete, receba o fogo do Espírito de Deus. E comecei a ministrar sobre a vida dela no quarto. Eu faria isso se não fosse emergência? Eu passei 36 anos com a minha mãe. 37 vai fazer amanhã. E eu não... 36 anos que eu tenho. Eu vou fazer 36. Então eu passei 35 anos com a minha mãe. 36 vai fazer amanhã. Eu nunca sei quando eu vou fazer. Parei de contar já faz um tempo. Né, José? A gente para. E eu não tinha falado isso com ela. Mas diante da morte, diante de uma emergência, eu me movi. Minha mãe começou a suar, José. O suor começou a escorrer no rosto dela assim. E ela falou: filho, eu estou sentindo um calor. Eu falei: é o Espírito Santo que está invadindo a sua vida, está visitando teu coração, está transformando a tua história. E aí hoje fazem 5 dias que a minha mãe está em casa, curada, sarada. Sabe por quê? Deus foi abrindo as portas, Deus foi trazendo os prazos para mais perto, as coisas foram acontecendo, para nós pareceu uma eternidade, mas querido, Deus não perdeu o controle. Nós precisamos entender que o câncer não é mais poderoso que Jesus, que a doença não é mais poderosa que Jesus. Nós precisamos entender que a ansiedade não é mais poderosa, que a depressão não é mais poderosa, não é mais poderosa. O poder de Deus é o suficiente para a minha e para a tua vida. Por isso nós precisamos aprender a andar no pleno conhecimento de Cristo, compreendendo e declarando que Jesus Cristo
é o Senhor. Eu queria que você já se colocasse de pé, eu já estou terminando. Quando aquele homem ele foi descido pela uma clareira que fez no telhado, os amigos dele foram descendo ele, e quando Jesus viu aquilo, ele dá uma resposta para aqueles homens, ele fala assim, a palavra de Deus diz assim, Jesus olhando a fé daqueles homens, de quem, gente? Era a fé do coxo? Era a fé do amigo. E aí ele fala, Jesus olhando a fé daqueles homens, ele falou o seguinte, olha, os teus pecados estão perdoados. Querido, não é sobre quem é conduzido, é sobre quem conduz. Por enquanto, talvez, essa pessoa que você está orando nesses dias, que você está intercedendo, que Deus está colocando no teu coração agora para você orar, ela não tem fé. Mas aí Deus usa a tua fé. Eu estou aqui diante de pais, de mães, de filhos, de irmãos, que certamente existem pessoas na tua casa que estão distantes do Senhor, na tua família que estão distantes do Senhor. E talvez essas pessoas, elas não têm força, não têm fé para avançar em Cristo. Talvez nem acreditem. Mas nesse momento eu quero te dizer uma coisa. Jesus olha para a fé de quem conduz. É por isso que nós precisamos preservar o nosso coração em Deus e acreditar, continuar firme. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas está distante, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está desanimado, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está para as drogas, ele está para o álcool, ele está na prostituição. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que o mundo e as circunstâncias estão dizendo, o Senhor libera palavras de vida sobre a nossa vida. Eu queria que nesse momento nós fechássemos os nossos olhos e você começasse a colocar diante de Deus. Você que está em casa, faça isso também. Eu sei que Deus está visitando você, está tocando no teu coração, está falando na tua vida. Começa a colocar diante de Deus aquelas pessoas que você precisa ver elas salvas. Fale o nome delas. Não é sobre a fé delas, é sobre a tua fé. Começa a dizer, Senhor, eu declaro sobre fulano a tua cura. Eu declaro que a minha mãe vai ser salva. Oh Deus, em nome de Jesus, eu declaro que o meu irmão vai ser alcançado. A minha irmã será alcançada. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que a minha cunhada vai ser alcançada. Eu declaro que os meus amigos, Senhor, meus companheiros de trabalho serão alcançados. Eu declaro em nome de Jesus, nenhum deles se perderão, nenhum deles ficarão para trás, nenhum deles ficarão para trás. Eu declaro em nome de Jesus, que a tua palavra vai se cumprir, o teu sangue não será desperdiçado na vida dessas pessoas. Isso, comece a declarar, vamos fazer desse lugar uma casa de oração. Isso. Começa a dizer, Senhor, em nome de Jesus, salva-me, salva, cura, Senhor, cura. Liberta, Deus, liberta em nome de Jesus. Comece a declarar em nome de Jesus, em nome de Jesus.